Irmãos, paz, bom dia. Domingo retrasado, nós falamos aqui sobre vestes sacerdotais. Eu falei dos paradigmas que essas vestes sacerdotais, elas quebram na humanidade ao serem introduzidas. No domingo passado, o Sérgio também aprofundou um pouco mais esse assunto, aliás, bastante esse assunto. Mas o curioso é que eu acho que um versículo só sobre o texto lá que fala de Êxodo 28, e o Sérgio leu 2 ou 3 versículos, e tem tantos outros. Eu acho que se a gente fosse estudar as vestes profundamente, a gente ia precisar assim, de mais dias. Pode trazer uma água, irmão. E é o interessante que a Bíblia diz que Ele nos comprou e nos tornou sacerdotes por causa do sangue. Então, se Ele nos tornou sacerdotes, nós temos que entender o que é ser sacerdotes. Qual o significado das vestes, o que o sacerdote fazia, o porquê dos turnos, o que ele profetizava. E é interessante que o Novo Testamento fala bastante que ele nos fez sacerdotes do Altíssimo. Acho que todo livro do Novo Testamento vai falar isso de alguma forma. Entretanto, o Novo Testamento não explica o que é ser sacerdote. Aliás, o Novo Testamento não explica muita coisa, irmãos. E sabe por quê? Porque aqueles homens, eles viviam num contexto onde eles tinham a palavra, as escrituras, no contexto original. Então, quando a Bíblia fala a respeito de Jesus, quando João vê Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali o Evangelho de João não abre um parênteses para explicar o que era cordeiro, por que um cordeiro ia tirar os pecados do mundo. Então, para entender isso, era preciso mergulhar na palavra, no seu contexto original, nas raízes da fé, para entender por que Jesus era o cordeiro e por que o cordeiro iria tirar o pecado do mundo. Então, sem o Velho Testamento, a gente não pode entender essas coisas. Hoje, graças a Deus, pelo menos no Brasil, essa cultura já é mais ou menos disseminada. Então, você vai pegar, mesmo ímpios, falar para ele sobre o cordeiro, ele vai ter uma noção do que é. Entretanto, nós temos perdido muitas riquezas da nossa fé. Nós temos perdido muito nuances da nossa herança em Cristo, por não fazer exatamente o que o apóstolo Paulo fazia. Que ele, quando ele volta para Jerusalém, que ele é acusado de seita, e ele toma a palavra para se defender, ele diz, eu não estou pregando seita, mas segundo o caminho que os vossos pais seguiam no deserto, eu ensino a lei e os profetas. Então, que Deus possa nos dar graça esses dias para entender a lei de Deus e os profetas segundo o caminho de Deus, segundo Cristo. Para a gente ler esses textos, ver os princípios, para a gente enxergar Jesus, para a gente entronizar Jesus. Amém, irmãos? E hoje, eu não vou continuar falando sobre as vestes, não vou. Se Deus nos der graça, a gente vai, ou quando Deus nos der graça, nós vamos montar um seminário sobre isso, entender
né? O que era o Urim e o Tumim? O que isso tem a ver com uma vida dirigida pelo Espírito? Né? Por que eles tinham 12 pedras escritas às 12 tribos de Israel? Né? O que era o elemento que ia na cabeça? Né? O Cristo reinando sobre a nossa mentalidade, sobre a nossa mente. Então nós vamos entender tudo isso à medida que o Espírito Santo nos der graça. Mas hoje, entretanto, eu queria continuar falando sobre o sacerdote, porque nós somos sacerdotes. Só que hoje nós vamos falar em número 6. O número 6 fala bastante sobre os sacerdotes. Muita coisa para estudar aqui, mas também nós não vamos estudar tudo hoje, evidentemente. Então nós vamos abrir em número 6, 22 ao 27. Esse texto é um dos textos mais fortes das Escrituras, toda. Você pegar de Gênesis a Apocalipse, esse é um dos textos mais fortes que há, e eu vou mostrar por quê. Eu queria que todos os irmãos estivessem aí atrás, que toda a gente sentasse aqui e respeitando o distanciamento, se a gente pudesse até chegar um pouco mais para frente, né? Então, eu estava dizendo que esse texto aqui é um dos textos mais fortes que há na Escritura. Diz assim, verso 22. Então, o Senhor disse a Moisés, 23, falarão os seus filhos e ordena-lhes, assim abençoareis os filhos de Israel, direis a eles, o Senhor, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça. Escrito lá. Que o Eterno revele a ti a tua face de amor e te conceda a paz. Assim, eles invocarão o meu nome sobre todos os israelitas e eu os abençoarei. Esse texto, irmãos, ele está falando, ele é chamado de a bênção sacerdotal e não é a bênção só que os sacerdotes tinham para si. Era a bênção com a qual eles deveriam abençoar o povo. E em abençoando o povo, eles estariam estabelecendo ou proclamando o nome do Senhor sobre todo o povo. E antes da gente entrar no texto, só fazer uma pequena observação, porque esse negócio de abençoar, o judeu ele tem uma relação melhor com essa palavra de abençoar. Isso para a gente é meio estranho. Aliás, eu não sei se os irmãos sabem, mas no período da colonização, aliás, a partir de 1300, 1400, a perseguição sobre os judeus era muito forte em Portugal. Por causa de questões políticas, Portugal implantou no país a Santa Inquisição. E através da Santa Inquisição, os judeus eram perseguidos, e mortos, e assassinados. E era uma perseguição tão cruel, que assim, se uma família fosse acusada de ser judeus, a Inquisição prendia a família. Aí eles perguntavam assim, fala as pessoas aí que tem alguma coisa que deve para você, que não gosta de você. Ele falava, o Adriano não gosta de mim não. Beleza, então você está liberado porque foi ele que te acusou. Mas se eu falasse assim, o Adriano não gosta de mim,
Mas foi o Flávio que me acusou. Então não tinha perdão, o sujeito era preso. E aquela prisão podia resultar 3 coisas. Primeiro, ou a família inteira era queimada na fogueira. Era a coisa pior que podia acontecer. Segundo, eles eram presos por prisão perpétua. Ou terceiro, eles eram obrigados a morar em guetos, em vilarejos, e usar uma roupa com o símbolo da cruz nas costas para dizer que pela cruz eles estavam sendo julgados. Então, por causa da cruz, milhares e milhares e milhares de judeus foram mortos. Eu tive lá em Portugal, numa vila histórica chamada Belmonte, que é onde nasceu Pedro Álvares Cabral. E lá é extremamente judaico, tem até um museu judeu lá. E o que acontece é que o Pedro Álvares Cabral, ele não era o filho mais velho. Ele nem podia usar o nome Cabral, que era o nome do seu pai. Ele usava o nome da mãe, que era judia. Então, só que houve uma altura que o irmão dele morreu e ele começou a usar o Pedro Álvares Cabral. E na época das grandes navegações, esse negócio da Inquisição estava tão forte em Portugal que toda a tripulação de Cabral era de judeus. Ele trouxe para livrar os caras da Inquisição. E eu estou falando isso para falar que cerca de 20 a 25% da população brasileira, na época do Brasil colônia, era de judeus. Se você pegar a palavra Brasil em hebraico, você vai ficar surpreso com o significado. Então, essa influência se estendeu. Você vê que até 10, 20 anos atrás, toda a família brasileira tinha o costume, o filho todos os dias falava para o pai, pai, a bênção. E ele falava, o Senhor te abençoe. Esse é um costume judaico, que passou para a sociedade brasileira. Algumas famílias, se você pegar algumas famílias assim, Oliveira, Pereira, que se você é dessas famílias assim, não assim, pessoas que não são e adotaram o nome, mas são originariamente de judeus que vieram perseguidos e adotaram esse nome, você pode ver que quanto mais são essas famílias assim, mais eles têm essas tradições de pedir a bênção. Por quê? Porque a lei, ela ensinava que os pais deveriam abençoar o filho. Então você imagina uma nação que todos os dias o pai, o filho, reconhecendo a autoridade de Deus do pai, fala para o pai, fala para a mãe, fala para a avó e fala assim, me abençoa. Aí você lembra de Jacó querendo a bênção. Para Deus é uma virtude querer a bênção. Mas para Deus é uma virtude muito maior aquele que abençoa. A Bíblia fala em Hebreus que sem sombra de dúvida, o maior abençoa o menor. E de Deus, irmãos, nós só podemos reter aquilo que você dá, aquilo que você libera, aquilo que você abençoa. E a bênção sacerdotal era também uma expressão maior desse negócio que Deus colocou no seu povo de abençoar. Só que é interessante assim que Deus é um Deus de bênçãos. A Bíblia fala que é necessário que aquele que se aproxima de Deus crer que, ele exista. 2, ele é galardoador dos que o buscam. Então Deus, irmãos, ele é repleto de bênçãos. As Escrituras, que nós chamamos de Velho Testamento, ela é composta por 3 partes principais. Ela tem a Torá, que é o que nós chamamos de lei, mas Torá significa ensino.
Então é o ensino do eterno. Ela tem os escritos, que aí vai ter Salmos, Provérbios, Cantares, Números, esses livros assim, que não são nem pertencentes à lei e nem pertencentes aos profetas, eles são escritos, espécie de crônicos, salmos. E você tem os profetas. Então, esse conjunto de coisas eles chamam de Taná. E na Taná, ou no Testamento, existem 8.000 bênçãos. 8.000 bênçãos. Cada uma delas é a expressão do amor de Deus. Aí quando você vê que Deus queria que o pai abençoasse o filho todo dia o filho chegasse, pai, me abençoa, e o pai falasse, o eterno te abençoe, Deus te abençoe, meu filho. Deus queria que isso fosse uma prática no meio do povo. Para quê? Para que nós entendêssemos que muito mais o nosso Pai, aquilo que Jesus falou, se vocês que são homens maus sabem abençoar os seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Se você que é mau, que é imperfeito, que tem um amor imperfeito, se o seu filho te pedir pão, você não vai dar pedra. Imagina Deus, se você pedir para Ele o Espírito Santo. Então, acontece que existem 8.000 bênçãos no Velho Testamento. E no Novo? No Novo não precisa ter bênção nenhuma. O Novo Testamento só precisa de uma coisa: a revelação do Filho e o derramar do Espírito. Porque aí é a materialização, é a substanciação, é a revelação de todo o amor de Deus Pai. E é aonde cada uma dessas bênçãos pode se realizar na minha vida e na sua. Então os estudiosos dizem que nessa bênção sacerdotal, ela é um resumo das 8.000 bênçãos. Deus pegou, você não saberia decorar as 8.000 bênçãos que Deus te deu. Então Deus pegou um texto, dividiu esse texto em 3 partes e colocou, pela sua sabedoria, colocou as 8.000 bênçãos nesse único texto. Isso não é tremendo? Né? Não é na física quântica que tem um negócio que a matéria, quando ela se comprime, quando ela se condensa e ela acumula mais poder e mais energia, né? Então Deus pegou o poder quântico de 8.000 bênçãos, então, e colocou em poucos versículos e falou, abençoa o povo com isso. Então Ele não deu para você usufruir, Ele deu para você abençoar o povo, e quando você abençoa, você estabelece o nome dEle, você proclama o nome dEle sobre o povo. Então, eu não vou poder entrar nos detalhes aqui de como isso vai se quebrando a ponto de virar as 8.000 bênçãos, mas ela tem 3 partes principais, que é o eterno te abençoe e te guarde. E é interessante que essa palavra aqui, abençoar, irmãos, no original, significa conceder poder. Ela é um verbo que tem a ver com poder. Então, abençoar é conceder poder. Lembra de Jesus falando? Eis que vos dou poder. Eis que vos dou autoridade. Então, o eterno aqui, ele está assim, bênção. Essa palavra traduzida como bênção, que no original é barar, ela significa conceder poder para ser bem-sucedido e prosperar. Aí você começa a entender por que 8.000 bênçãos estão num texto só. E aí ele fala, brilhe o rosto sobre você e dê a graça. Quem diz que não tem graça no Velho Testamento? Levante o rosto sobre você e coloque a paz. Então, irmãos, essa questão da paz, deixa eu falar um pouco sobre essa palavra. Porque ela é tão enfraquecida no português, no inglês. Pegar os idiomas mais falados hoje, a palavra paz,
ela quase significa ausência de conflito, ausência de guerra. Então, se eu estou em paz, não tem problema, não tem guerra, né? Mas a palavra no original é shalom. Shalom, irmão, significa muita coisa. Shalom significa praticamente o reino de Deus na terra. E uma coisa que shalom não significa é a ausência de conflito, é a ausência de problema, é a ausência de guerra. Né, o Lula, um tempo atrás, disse assim sobre o conflito do Oriente Médio, ele disse o seguinte: para fazer a paz é muito simples, se um não quer, dois não brigam. Mas lá, irmãos, não tem nada a ver com isso. A paz lá só existe se Israel falar assim: eu estou armado até os dentes. Não mexe comigo, não. Eu estou aqui de boa. Então, paz, no sentido bíblico, não tem nada a ver assim, com ausência de conflito, com ausência de guerra, com ausência de problema. Mas sabe o que é que tem a ver? Paz, que é shalom. Lembra que Melquisedeque era rei de Shalem, e que Jerusalém é Yerushalém. Então, a palavra Shalem, ela significa plenitude. Então, paz tem a ver com a plenitude de Deus sobre a sua vida. Agora, vamos abrir em 2 Coríntios 1, 20, irmão Guilherme aí. Segundo Coríntios 1, 20, eu quero mostrar para você que se as 8.000 bênçãos contidas nas Escrituras, elas são condensadas na bênção sacerdotal, deixa eu te provar que Jesus é a realização de cada uma delas na sua vida. Então diz assim: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, tantas quantas forem. Quantas são? 8.000? Aproximadamente? Pois as 8.000 promessas de Deus, que são resumidas lá na bênção sacerdotal, todas têm em Cristo o sim. Todas têm em Cristo o sim. Se a bênção sacerdotal é o resumo de todas as promessas, Cristo é o sim e o amém, a realização. Por isso que fala aqui, por isso, por intermédio dele, de Yeshua, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Eu já falei aqui sobre essa palavra amém, que no hebraico ela significa Deus é um rei justo e fiel. Então, todas as promessas estão debaixo da fidelidade de Deus. Agora, como que é esse processo de Cristo, Yeshua, Hamashia, se tornar a substância de 8.000 promessas na nossa vida? Os irmãos estão entendendo? Porque a bênção sacerdotal, nós lemos lá, eu quero te desafiar a ler de novo aquele texto em casa, de número 6, 22 a 27. Mas lê assim, pega cada palavrinha importa. Então lá diz assim: o Senhor te abençoe. Abre Efésios 1:3, irmãos.
3, não é 2, 3 não. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então, que o Senhor te abençoe. Essa é a bênção sacerdotal, que o Senhor te abençoe. Mas em Cristo, irmãos, nós já temos toda sorte de bênção espiritual. Agora, à medida que nós formos falando aqui, eu quero que você pense em 2 aspectos. Primeiro, isso é para você. Segundo, não é para você reter, é para você proclamar sobre as pessoas. Lá, a bênção sacerdotal não era uma bênção pro sacerdote ficar lá em casa, sabe, desfrutando da bênção. Era para ele, com essa bênção, abençoar as pessoas, assim como o pai todo dia abençoava o filho. Porque aí o sacerdote, ele estava sendo canal do pai espiritual para abençoar os filhos. E lembra que ele, com o seu sangue, ele nos comprou e nos fez sacerdotes. Agora, ele nos fez sacerdotes. Lembra que Pedro fala assim, não sabeis que vós não sois de vós mesmos? Vocês foram comprados por um preço. Então, assim, ele nos comprou e nos fez sacerdotes. Agora, beleza, vou ficar sacerdotando aqui. O que o sacerdote faz? Nós vimos que ele usa roupas. Essa roupa tem um significado. Nós vimos que ele serve para abençoar as pessoas com uma bênção específica que Deus colocou na mão dele. E à medida que ele abençoa essas pessoas, o nome de Deus é proclamado sobre as pessoas e estabelecendo a glória de Deus. Nesse mesmo Efésios aqui, Paulo tem um texto que ele fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda família na terra toma o nome. Esse é o papel do sacerdote, é fazer com que toda a família na terra conheça o nome. E a bênção é para isso. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Então você foi chamado para dizer para as famílias da terra que existem bênçãos espirituais reservadas para ela, se ela crer. E aí fala, vamos abrir mais um texto, Efésios 3, 14 a 19. Por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, que é o concededor da bênção, Pai, do qual tem outra, é aí que essa tradução é boa, eu gosto muito da King James, do qual se deriva toda a paternidade dos céus e na terra. Em outra versão diz que toda família na terra toma o nome. Então, ele é o Pai de amor. Próximo. Oro para que, juntamente com as suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo. Próximo. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa paternidade ou dessa bênção, e assim entender o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchido de toda o quê? Plenitude. O que significa paz, irmãos? Plenitude. Quantos creem que a obra de Deus, que a obra da cruz está completa? A obra da cruz está completa, irmãos. Mas tem um negócio, tem uma coisa que talvez você não saiba. Existe na Bíblia um dia chamado o dia da redenção.
Esse dia já chegou? Se você olhar assim, a obra está completa? Sim. Mas Jesus falou, está consumado. Só que o Pai falou para ele, assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés. E você, lendo mais o Novo Testamento, vai ver que o último inimigo é a morte. Então, o que a Bíblia chama, o que o Novo Testamento, o que Paulo chama de o dia da nossa redenção, é o dia da ressurreição dos mortos. É o dia que Deus vai ressuscitar os mortos, e aqueles que morreram em Cristo vão para um lado, e aqueles que morreram sem Cristo vão para o outro. E aqueles que morreram em Cristo vão receber um corpo glorificado, que é a plenitude. Esse é o dia da redenção. Ah, então eu não recebi ainda? O que Paulo fala é que Deus colocou em nós o Espírito Santo. E fala que o Espírito Santo ele é o penhor para o dia da redenção. Então, aquele dia que só vai chegar no futuro, que na verdade está perto, quando ele chegar, desde já você tenha certeza, porque você tem dentro de você o penhor, a garantia. E essa garantia que é o Espírito Santo, que fala lá então que o Espírito Santo habite em vosso coração, ele também nos leva agora a viver e a reinar em Cristo, e a viver a oração de Jesus, quando ele falou, ore assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino. Então, pelo Espírito Santo que habita em nós, nós podemos reinar em vida, manifestando os poderes do mundo vindouro, como diz lá em Hebreus, manifestando hoje os poderes do mundo que ainda está por vir. Então, nós, crentes, de um modo geral, nós temos uma ideia muito, em parte católica, e em parte John Lennon, do reino de Deus, né? Por que eu digo em parte John Lennon? Né? Não tem aquela música lá do John Lennon, Imagine? Que ele fala assim, imagine um mundo sem países, imagine um negócio assim, sem fronteira, onde todo mundo é exatamente igual. E a Igreja Católica, na Idade Média, ela implantou o dízimo para arrancar mais dinheiro do povo, e arrancava oferta, e arrancava dízimo, e se enriquecia. E aí, por fim, ela inventou a tal da indulgência. Não, beleza, você está dando aqui, mas você está comprando um lugar lá. Então, o seu lugar é lá. Mas é interessante que, quando a gente lê na Bíblia, é Jesus que vem. Se você tem uma expectativa assim, de ir para o céu, e morar no céu, você vai ter um problema muito sério. Porque no dia que você estiver indo, ele vai estar voltando. Aí talvez você vai cruzar com ele nas nuvens. Oh, Jesus, saudade de você. Estava com saudade de você. Para onde você vai? Eu estou indo para lá. Não, eu estou indo para o céu. Não, mas eu estou indo para lá. Então, a gente tem que ler a Bíblia, irmãos. Porque assim, a Bíblia narra um evento em Isaías. Lá em Apocalipse é só um versículo que fala assim: então, quando tocou a 7ª trombeta, os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Deus e do seu Cordeiro. Ponto. Quando você vai em Isaías, são 20 capítulos explicando isso. 20 capítulos, irmãos. Você vai, tem mais em Daniel, tem mais em Ezequiel, tem mais em Zacarias, né, explicando assim o processo de como as nações elas vão entrar no reino de Deus no milênio. E não vai ser só pessoas assim, do Brasil 200 mil converteram, 40 milhões converteram no Brasil, mais não sei quantos em Portugal, mais não sei quantos na Argentina.
E não, as nações em peso vão entrar. O primeiro vai ser Israel, que vai ser antes da volta de Jesus. Paulo fala que vai tirar o véu dele e toda a nação vai se converter. Toda a nação. Na verdade, Jesus, quando ele está no monte lá, olhando para Jerusalém, que ele chora sobre Jerusalém, ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que eu te enviei. Quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junto seus pintinhos, mas você não quis. E aí ele diz o seguinte: também eu vos digo, vocês só me verão de novo quando vocês clamarem. E aí vem a frase hebraica que é a maior guerra espiritual do Novo Testamento, daqueles tempos até a volta. Ele diz: você só me verá de novo quando vocês clamarem Baruch Rabá, Bishem Adonai. Significa: bendito é aquele que vem em nome do Eterno, em nome de Adonai. Isso ele está declarando o Salmo 118. Isso para nós, gentios, para nós brasileiros, para nós sul-americanos, não significa, para nós ocidentais, não significa muita coisa. Ok, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas para um judeu, conhecendo o Salmo 118, conhecendo Davi, como ele foi proclamado como rei, Baruch Rabá, Bishem Adonai, significa a conclamação de um rei. Imagina, né, hoje, essa semana saiu a notícia que agora nós somos 213 milhões de brasileiros. Imagina esses 213 milhões de pessoas levantando cartazes, fazendo marcha para Brasília e falando: Jesus é o rei dessa nação. Isso que vai acontecer em Israel. Jesus falou: eu vou voltar quando em Jerusalém eu for proclamado rei. Então a plenitude que fala e a paz, a plenitude, ela é nesse dia. Ela é nesse dia que você vai ter um corpo glorificado e vai reinar com Cristo. E nós espiritualizamos muito essa plenitude, né? Nós pensamos assim: não, Jesus vai me levar, vai vir aqui, vai me buscar e vai me levar para o céu. E lá, quem que eu vou ser? Não sei. O que tem no céu? Não sei. Assim, quão feliz você fica de ir para o céu? Não sei, porque a Bíblia fala que os céus são os céus do Senhor e a terra Ele deu para os filhos dos homens. Ele te fez daqui. É igual você, brasileiro, que vai para um outro país. Pode ser o país mais feliz do mundo. Você vai ter tanto choque cultural, né? Porque você foi feito aqui. Você gosta de comer feijoada. Você gosta das coisas daqui. Então, Deus te fez aqui, porque Ele quer reinar com você aqui. Foi aqui que Ele te deu domínio sobre todas as coisas. E a gente espiritualiza essa plenitude, essa paz, esse dia da redenção, achando que é um negócio que parece um conto da Disney, né? Far, far away, né? O tão, tão distante lá do Shrek. Então, isso aqui não é nada. Mas se você começa a ler no Velho Testamento como é que vai ser, a Bíblia fala que as espadas vão ser convertidas em arado, que a agricultura ela vai aumentar, que a justiça social vai existir, que ele vai reger as nações com cetro de equidade e de justiça. Então, em todas as esferas da sociedade, a vida como ela é não vai parar. A única coisa que não vai existir é o Ministério da Saúde. E nem prisional, porque o diabo vai estar preso. Então não tem pecado, não tem prisão, não tem doença. Mas
você vai viver o processo, irmãos. A vida processual, a vida humana como ela é, vai continuar. Só que com o reino de Deus, com Jesus reinando, e os servos dele em todo lugar do planeta, em todas as esferas. Uns vão ser governadores, outros vão ser prefeitos, outros vão ser líderes disso, daquilo, e a agricultura, por isso que a Bíblia fala que naquele tempo as nações vão a Jerusalém para aprender a sua Torá, porque a sabedoria de Deus e a justiça de Deus vai começar a passar para todas as esferas da sociedade. E nesse tempo de plenitude, que é o tempo da redenção, né, Paulo, nós nos gabamos assim, que nós temos tudo em Cristo e temos mesmo. O legal é que temos mesmo. A obra está consumada. Mas Paulo fala que nós vemos como que por espelho. Espelho naquele tempo era um latão de bronze que o cara tinha que arear muito, assim, esfregar muito para tentar se ver. Ele via embaçado. Né? Não tinha aquele espelho perfeito que é hoje, que você vê a sua imagem nítida, você vê igual você é. E ele fala assim, nós vemos como que por um espelho embaçado. Nós em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando ele se manifestar, nós seremos igual ele é. Então, a bênção sacerdotal tem a ver com você ministrar essa esperança. Né? Paulo diz que quando esse corpo corruptível se for, eu vou receber, ele vai se revestir da imortalidade. E isso, irmãos, essas coisas, é por isso que nós temos que viver. Lembra que a bênção significa poder para ser bem-sucedido e para prosperar, mas não é segundo o conceito do mundo. Nós aguardamos uma pátria. Amém? Essa pátria é a nossa plenitude. Essa pátria é a nossa esperança. Assim como o povo que vivia no Velho Testamento, a Bíblia fala que eles conquistaram promessas, mas eles avistaram de longe, eles não entraram. E nós, o que eles avistaram de longe, nós entramos. A Bíblia fala que sem nós, eles não são aperfeiçoados, mas eles são heróis da fé. Em Hebreus 11, antes de falar que eles viram de longe e não entraram, eles viram a pátria de longe e não entraram, para que Deus pudesse prover a nosso respeito algo superior, e aí nós entramos em promessas em Cristo que eles não entraram, mas eles conquistaram pela fé. Então nós entramos, mas hoje também nós estamos olhando coisas de longe que nós temos já dentro do nosso coração. Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós. Então ele vai ser manifestado em todas as esferas da sociedade. Então, depois que Jesus voltar, é que vai ser assim, toda a vida normal vai continuar. E eu estou saindo totalmente da palavra. Mas estou falando que está no meu coração. A vida normal vai continuar. Então vai existir professor, vai existir artistas, vai existir agricultor, vai existir cientista. Só que imagina a ciência, né? A ciência. Porque Paulo fala assim, a falsamente chamada ciência. Imagina a ciência de Deus, do Criador, passando para a humanidade toda. E quem vai estar lá com o corpo glorificado em cada cidade, em cada aspecto da sociedade? Você, meu irmão. Nós somos chamados para reinar com Cristo. Reino não é só o cara ser prefeito. Hoje, quem menos manda em São Paulo é o prefeito. Né? Mas em cada viés da sociedade, quantas lideranças, quantos comitês, quanta autoridade, quanta coisa boa, né, sendo feita.
Quem vai estar lá? E aí você tem que sonhar com essa plenitude. Isso tudo por causa da palavra plenitude que apareceu, irmãos. Eu não tenho culpa. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia fala que ele ficou 40 dias com os discípulos. Só que ele era a mesma pessoa, mas num corpo glorificado. Então, ele estava aqui andando com os discípulos, de repente desaparecia, aparecia em outro lugar. Ele chegava numa casa onde os discípulos estavam reunidos e atravessava pela parede. Ele não precisava comer, mas ele comia peixe, comia pão. Então, essa é a plenitude de Deus. Mas a Bíblia fala que não só que Deus te abençoe, fala também e te guarde. Abre em Judas, irmão. Judas 1, 24 e 25. Aquele que é poderoso, Jesus, né, Yeshua, para vos impedir de cair e para vos apresentar sem mácula e com grande júbilo perante a sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade por intermédio de Jesus Cristo, Yeshua, Hamashia, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para todos sempre. Amém. Que texto assim que glorifica Jesus, só para falar que ele te guarde, aquele que é poderoso para guardar. Então, guardar de quê? Contra o pecado. Lembra da oração do Pai Nosso? Livra-nos da tentação. Livra-nos do mal. Né? Jesus falou, Pai, eu não oro para que os tire do mundo, mas para que os guarde do mal. Você que quer ser tirado do mundo, você pode ter uma surpresa, que Deus vai te guardar do mal, mas Ele não vai te tirar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aí é o aspecto de guarde. Então, esse guarde, volta aí, olha o tanto que o texto é profundo, irmãos. Volta aí para o 24. Aquele que é poderoso para vos impedir de cair. Por que uma pessoa pode cair? Porque ela está de pé. Então existe alguém que pode nos impedir de cair e nos apresentar sem mácula e com grande alegria perante a sua glória. Outra coisa, aí lá na bênção fala que ele brilhe o seu rosto sobre você e manifeste a sua graça. João 1,5, irmão. João 1,5. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim... isso mesmo. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Em outra versão, não puderam prevalecer. Aí, João agora 8,12. Está falando assim, que ele brilhe, que o seu rosto brilhe sobre vós, ou resplandeça. Aí, falando novamente ao povo, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que ele resplandeça sobre vós o teu rosto. Quem é a luz, né? Agora, Lucas 2, 29 a 32. Ó soberano, como prometestes, podes agora despedir em paz o teu servo. Essa é a oração de Zacarias, né? Passando.
porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação, falando do nascimento de Jesus, a qual preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo Israel. Luz para os gentios. Quem são os gentios? Gentios significa nações. Então, quem não é judeu é gentil. Então, existiam povos de todas as nações que estavam longe. E em Cristo eles podem ser alcançados. Então, Jesus é luz para as nações. E glória para Israel, porque é de lá que ele vai reinar. Outro versículo. 2 Coríntios 3, 17 e 18. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado, que não é um espelho igual nós temos no dia de hoje, era um latão, nós vemos assim, de forma embaçada, né, ainda. Por um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, ou seja, de glória em glória, como diz a outra versão. Na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Então, isso também faz parte da bênção sacerdotal. Então, quando ele fala assim, que a luz, que o seu rosto resplandeça sobre vós, tem dois aspectos. Primeiro, é nós termos revelação como Paulo ora lá. Né? Que vocês sejam fortalecidos com poder no homem interior. Vocês possam ver com os olhos do Espírito. E essa luz, né? E isso é um dos aspectos da luz. O outro aspecto da luz é que ela não é para você. Você resplandece. Né? Você pode ver que João, quando fala, ele fala assim, ele era a luz do mundo. Por quê? Porque ele veio, desempenhou o ministério dele como a luz, e aí falou assim para a igreja, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Então, é mais ou menos igual a lua. A lua, irmãos, ela não tem luz própria. Ela resplandece o que vem do sol. Só que uma vez que ela resplandece, ela se torna a luz. Então, no meio das trevas mais densas, que é a noite, ela consegue ser um luminar, um ponto de luz. Então, que ele resplandeça o rosto, não é só você ter revelação para si, é você resplandecer isso para as pessoas. Nós somos a luz do mundo. Aí Efésios 2, 11. Vou acelerar aqui, irmãos. Esse aqui é o grande mistério de Deus em Cristo. Esse texto de Efésios 2, ele aparece muito, pronomes como vós e nós. Para você entender o mistério de Deus, troca vós ou vós por gentios ou pessoas de outras nações e nós por judeus. Então existia judeus que tinham aliança, que tinham as promessas, e existia nós que não tínhamos nada, e aí nós estávamos longe. Então pelo sangue, ele pegou quem estava longe e aproximou e fez dos dois um novo homem. Então ele diz assim, portanto, lembrai-vos, isso aí vai até o verso para 21. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente eram gentios por natureza. Aí está falando da natureza, não está falando da nacionalidade. Chamados incircuncisão
pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. Aí Paulo começa a remover o mandamento literal e colocar o princípio espiritual. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, vós brasileiros. Todavia, agora, em Cristo Jesus, vós, brasileiros, sul-americanos, argentinos, portugueses, ingleses, vós, das nações que antes estavam distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Porquanto Ele é a nossa paz, olha a bênção sacerdotal aí, de ambos os povos, ou seja, judeus e gentios, fez um só, e derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos, expressa em ordenança, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano. Aí, realizando assim a paz. Lembra da bênção sacerdotal? Que ele vos dê a paz. E aí Cristo, ele pega o que era uma promessa e realiza. O que é realizar? É tornar realidade. Ele tornou realidade algo que era só uma promessa. Fazendo o quê? Nos reconciliando com Deus e nos reconciliando uns com os outros, né? E reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Ou seja, existia uma incompatibilidade que fazia Deus e os homens ser irreconciliável. E na cruz ele promoveu a paz. Essa é a bênção sacerdotal. Passando. E vindo ele, proclamou a paz para vós, brasileiros, que estáveis longe. E da mesma forma, para os que estavam perto. Quem que estava perto? Aqueles que já tinham aliança, né? Os judeus. Pois, por meio dele, tanto nós como vós, quer dizer, tanto nós judeus, Paulo falando como judeu, que ele era, como vós, brasileiros, estou colocando brasileiro em nome de todas as nações. Vós, portugueses, vós, argentinos, temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Então agora não importa se você é judeu, se você é americano, se você é brasileiro, se você é o que você for, você tem acesso ao Pai, porque Ele fez dos dois um só povo, e nós que não tínhamos acesso à aliança em Cristo, pelo sangue, nós somos reconciliados. Essa é a bênção sacerdotal, no final das contas. Vai. Portanto, não sois mais estrangeiros. Opa, então, nós não somos mais nem gentios, irmãos. Nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Yeshua HaMashiach a principal pedra angular desse alicerce. Então, eu estou terminando. Vamos ler Isaías 9, 6 e 7. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Sar Shalom. Eu gosto de dizer, Sar em hebraico é príncipe, Shalom é paz. Então ele é o Sar Shalom, é um dos títulos do Messias, né? Sar Shalom, príncipe da paz. Então, em Cristo, toda aquela bênção sacerdotal que em si representa todas as 8.000 promessas que existiam no Velho Testamento, em Cristo ela nos é dada, porque um menino nos foi dado, e ele será chamado
Conselheiro maravilhoso, Deus da eternidade, Deus todo-poderoso, Pai eterno, Sar Shalom, Príncipe da paz. Então, em Cristo, toda a bênção de Deus se torna disponível, se torna parte da nossa vida. E mesmo que a redenção, a plenitude, nós vamos receber na volta, ele falou que nós podemos reinar em vida, estabelecendo o reino. Ele falou que eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ele nos ensinou a orar que venha a nós agora o teu reino. O reino que vem, que virá, que ele possa ser manifestado agora. É por isso que Paulo não, o autor aos Hebreus, fala que existem pessoas que experimentam os poderes do mundo vindouro. O reino vindouro, ele vem, ele é no futuro, mas nós podemos viver agora pelo poder do nome de Jesus. E aí, para encerrar, volta lá em Números 6, 27. Irmãos, quantos entenderam a dimensão da bênção de Deus na sua vida? Volta no 22, por favor. Então disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos. Quem que é Arão? É o sumo sacerdote. Quem que é o sumo sacerdote da nova aliança? Jesus. Então, o sumo sacerdote da velha aliança tinha filhos. Jesus tem filhos. Então, isso aqui está falando, fala a Jesus e aos seus servos, aos seus filhos, aqueles que nasceram nele. Fala a Yeshua e aos seus filhos e aqueles que foram nascidos de novo. Fala o seguinte: ordena-lhes, um mandamento. Assim abençoareis os filhos de Israel. Então, essa bênção, o que eu quero... Agora vai lá para o verso 27, irmão Guilherme. Ele primeiro ordena, ele dá o mandamento aos sacerdotes, que na nova aliança é cada um de nós, dizendo para abençoar as pessoas. Abençoar com aquela bênção que ele falaria a seguir, que, como nós vimos, representa toda a nova aliança, representa tudo que Cristo veio realizar em nós, desde a morte até o reino eterno. Então, Deus quer que a gente abençoe as pessoas com este poder da nova aliança. E aí o que é que vai acontecer? Assim, eles quem? Aqueles que nós abençoarmos, invocarão o meu nome sobre todos os israelitas, e eu o abençoarei. Então, à medida que você abençoa as pessoas com a bênção da nova aliança, você está estabelecendo o nome do Senhor sobre essas pessoas. Em outras palavras, como que nós fazemos isso na nova aliança? Duas coisas: evangelismo e discipulado. Evangelismo e discipulado é o jeito da nova aliança de você estabelecer as 8.000 bênçãos que em Cristo elas são uma realidade. Aí, para encerrar mesmo, agora eu prometo que é o último, vamos abrir em 2 Coríntios 3,14. Já que nós estamos falando de bênção sacerdotal, vamos falar também de bênção apostólica. Porque a bênção apostólica é o jeito que os apóstolos ensinaram para a gente viver aquela realidade. Opa! Vai para o 13, irmão. Bom,
Vamos ler a partir daí. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face para que os filhos de Israel não o observassem, que o resplendor do seu rosto estava se dissipando, porque aquele resplendor só era enquanto ele estava lá em comunhão com Deus, né? Ele não tinha comunhão permanente. Vai. Passa, irmão, para frente. E por isso a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não quer dizer que não se pode ler a antiga aliança, só não se pode ler com véu. Não foi retirado porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. Então, em Cristo, quando nós lemos a velha aliança, aí o véu é removido e nós vemos a revelação de Cristo. Vai. De fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Próximo. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Quando ele se O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Próximo. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Próximo. Esse nós já lemos, né? Próximo, irmão. Não tem 19? Então eu estou na referência errada, irmãos. Espera aí. Ô irmão, 13, 2 Coríntios 13, 14, não é 3. Não escreveu errado, irmão. 13, 14. Falando de bênção, tudo isso que eu falei é para nós, mas não é para nós só, é para nós proclamarmos, como evangelismo e discipulado. E aí os apóstolos ensinam como nós vamos fazer isso. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então eu queria encerrar deixando esse texto. O amor de Deus Pai, o amor de Deus Pai reflete tudo isso que nós falamos. A graça de Jesus Cristo. Então esses dois pilares, ninguém tem problema com isso, né? Porque para muita gente é quase que teórico. Ok, eu tenho amor, eu tenho a graça. E aí ele fala a comunhão com o Espírito Santo. Então a bênção, ela não tem como ser vivida sem a graça, sem o amor e sem a comunhão diária com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, isso que eu queria falar, eu queria deixar uma mensagem assim, para que você ouça essa palavra de novo, anote as referências e estude por si. Pegue esses textos em diferentes versões, confessa sobre a sua vida. Por quê? Porque naquele dia que nós comparecermos diante dele para sermos julgados por todas as obras, sejam más ou boas que fizermos, e todos nós vamos fazer, ele vai perguntar: e aí, o que você fez com o seu sacerdócio? Sabe? Você usou as vestes? Eu nem sabia que tinha veste. Você proclamou a bênção? Eu nem sabia que tinha bênção. Sabe? Mas existem essas coisas, irmãos. E ele nos comprou e nos constituiu sacerdotes para... Sacerdotes ministram Deus ao povo. Sacerdotes, eles são instrumentos do amor de Deus. Eles pregam, sacerdotes pregam o evangelho. Sacerdotes expulsam demônios. Sacerdotes profetizam. Sacerdotes evangelizam. Sacerdotes discipulam.
Então, esse é o nosso chamado, amém, irmãos? Então, eu vou deixar a palavra com o Jefferson, e ele, através do louvor e adoração, também vai ministrar aqui poderosamente sobre nós. Que seja um momento que nós possamos, assim, estar encarnando essa mensagem e levando essa mensagem para o nosso dia a dia, amém, irmãos? Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor.